Aqui vemos Jay que está na maior empolgação no festival, torcendo mais alto do que qualquer um. Ela aproveita seu tempo até que David e Calix aparecem para provocá-la, tentando pegar sua comida. Ela os repreende, lembrando-os de que são ricos o suficiente para comprar a própria. Logo, eles vão embora, fazendo Jay perceber que está sozinha, sentindo-se como uma típica pessoa solteira. Para levantar seu ânimo, ela compra um sorvete e olha para um jogo que quer jogar. Enquanto isso, Kiefer a filma, irritando-a no começo, mas depois ele percebe que ela quer um prêmio de ursinho de pelúcia. Ele tenta ganhá-lo para ela, mas falha de forma embaraçosa. Para compensar, ele promete vencer a próxima competição de música só para ela. Naquela noite, Jay e Kiefer compartilham um turno de segurança. Ela canta sua música favorita, mas quando ele pergunta sobre sua mãe, seu humor muda. Ela não quer falar sobre isso. Kiefer, por outro lado, expressa o sentimento oposto. De repente, um colega tropeça em direção a eles, agindo de forma estranha. Eles se aproximam, mas notam uma boneca assustadora próxima, o que os faz gritar. Até Kiefer, que tenta agir sem medo, foge aterrorizado. No dia seguinte, a escola deles compete em um jogo de basquete contra um time rival. O time deles tem dificuldades no começo, mas Jay, sentada entre Yuri e Kiefer, faz piada sobre ter sorte de estar cercada por homens bonitos. Quando uma falta é finalmente marcada, seu time tem a chance de mudar o jogo. Jay nota Felix ansioso para jogar e convence o treinador a colocá-lo em campo. Ele entra no jogo e, nos segundos finais, faz a cesta da vitória. O time comemora, levantando-o enquanto Jay aproveita o momento com seus amuletos da sorte, Kiefer e Yuri. Mais tarde, no dormitório, os meninos praticam dança para uma apresentação próxima, com CN visivelmente nervoso. Mas no momento em que sua paixão, Rock, chega, ele reúne sua confiança e a convida para sair. Jay observa, sentindo a dor de ser solteira novamente. Nesse momento, seu ex, Salim, se aproxima pedindo um favor, mas ela o ignora. Enquanto isso, Felix agradece a Jay por convencê-lo a jogar e a convida para uma festa secreta organizada pelo capitão do basquete. No dia seguinte, a competição de dança começa. A equipe do dormitório faz uma apresentação impressionante, mas a anfitriã do festival, uma conhecida bully, inicialmente os elogia por serem colegas. No entanto, quando ela descobre que o nome da equipe é Guerreiros de Jay, ela o zomba, envergonhando Jay. Descobre-se que Kiefer e Zay escolheram um nome. Jay fica sem palavras, mas com a equipe já no palco, não tem escolha a não ser aceitá-lo. Para surpresa de todos, a apresentação é um sucesso. O público aplaude, mas a bully se recusa a reconhecer seu sucesso. No entanto, a execução impecável deles não deixa dúvidas de que estavam entre os melhores performers. A competição de canto começa com Rock impressionando a todos com sua bela voz, enquanto Jay está na multidão, segurando as mãos de Denzel e outro rapaz, porque, claro, ela está sempre no meio de dois homens. Quando o reiki termina, Jay procura por Cien, irritada por ele ter deixado sua namorada sozinha. Logo é a vez de Kiefer, e ele surpreende Jay ao cantar sua música favorita, a que ela lhe contou dias atrás. Enquanto ouve, memórias dele inundam sua mente, e ela tem uma realização chocante. Ela gosta dele. A performance de Kiefer é impecável, conquistando tanto os jurados quanto o público. Depois, Yuri casualmente diz a Jay que Kiefer escolheu a música para ela. Quando Kiefer aparece, ele sorri e pede um agradecimento, provocando-a quando ela murmura isso timidamente. Envergonhada, ela arruma uma desculpa e sai correndo. Naquela noite, enquanto está de plantão com Yuri, Jay confessa que está lutando com sentimentos por alguém que já a magoou antes. Yuri sabiamente lhe diz que não se pode parar o coração. Ela brinca, chamando-o de especialista e perguntando se está apaixonado. Ele admite que sim, mas a garota que ama está completamente alheia. Jay, sendo direta, diz a ele para seguir em frente, mas Yuri se recusa. Ela é especial, diz ele, e todos nós sabemos exatamente de quem ele está falando. No dia seguinte, CN se prepara para uma competição enquanto está vestido de garota, fazendo todos rirem. Enquanto isso, Jay, vestida com roupas masculinas, recebe uma mensagem da mãe de seu ex-Kiefer, sempre curioso, pega seu telefone, mas respeita sua privacidade o suficiente para atender a chamada. Mais tarde, um desastre acontece antes da competição solo de Yuri, alguém perdeu sua música. O bully do festival se diverte com sua desgraça, mas a equipe de Yuri salva o dia entregando-lhe um violão. Ele faz uma apresentação impressionante, cantando uma música romântica que faz casais se abraçarem em toda parte. Kiefer se inclina para sussurrar para Jay que ele está cantando para a garota que ama. Chocada e sobrecarregada, Jay se afasta, deixando Yuri desapontado.
Do lado de fora, Jay encontra a ex de Denzel chorando. Ela descobre que, embora Denzel esteja cuidando dela pelo bem do filho deles, ele se recusa a voltar com ela, mesmo que ela ainda o ame. Incapaz de ficar quieta, Jay o confronta na frente de todos, exigindo saber o porquê. Denzel, emocionado, confessa que acredita que sua ex nunca o perdoará, mas ela ouve e intervém, dizendo que o ama e o perdoará se ele voltar para ela. Eles se reconciliam, deixando todos se sentindo solitários e reflexivos. Jay, perdido em suas próprias emoções, finalmente responde à mãe de seu ex e decide visitá-lo no hospital. Quando ele acorda, a primeira coisa que pergunta é sobre ela. Mas Jay não se lembra do que aconteceu entre eles. Quando ele agarra sua mão desesperadamente e implora para que ela fique, ela entra em pânico e sai correndo. Sua irmã o segue, acusando Jay de ser a razão de seu sofrimento, deixando-a ainda mais confusa. De volta à escola, CMA está furiosa com Jay por ela ter perdido a competição, e Cookie a repreende por ignorar suas chamadas. Sobrecarregada, Jay perde a paciência, dizendo que não pode estar sempre lá para todos. Ela se tranca em seu quarto, sentindo-se emocionalmente esgotada, mas Yuri, sempre gentil, se recusa a deixá-la sozinha. Ele se senta ao seu lado e lhe ensina a tocar violão. Enquanto eles estão próximos, a tensão aumenta. Jay se distrai, olhando para ele, e ele se inclina. O momento é intenso, e é claro para onde as coisas estão indo. Mas, nesse momento, Kiefer aparece, observando-os com um troféu na mão. O time deles ganhou o prêmio de melhor banda, e ele estava prestes a entregar o prêmio a Jay, como prometeu. Mas agora, ele fica parado, congelado, seus olhos fixos na cena. Jay entra em pânico, percebendo que pode estar traindo Kiefer, pelo menos emocionalmente. Dividida entre Yuri e Kiefer, ela pega sua bolsa e foge. Enquanto isso, Yuri e Kiefer trocam olhares indecifráveis. Uma tempestade está se formando, e isso é claro. Este triângulo amoroso está prestes a explodir. Jay se encontra em um lugar estranho, completamente desorientada, sem ideia do que aconteceu com ela. Memórias vagas começam a surgir. Ela se lembra de que Keiko, o canalha, estava se aproximando demais dela. O pensamento a choca, especialmente quando percebe que seu próprio sangue está fervendo de raiva. O medo se instala. E se o que ela lembra for verdade? Ela aperta a cabeça com força, puxando o cabelo em frustração, tentando recordar mais detalhes. Então tudo começa a voltar. Depois que Yuri se aproximou dela e Kiefer os viu juntos, ela saiu correndo. No dia seguinte, ela foi com Félix para a festa que haviam planejado. Félix estava feliz e grato a ela. Graças a ela, ele voltou a jogar basquete novamente. Mas assim que chegaram, sentiram-se incomodados. As pessoas lá pareciam estranhas, seu comportamento ainda mais estranho. Então Keiko apareceu, dando-lhes as boas-vindas como se o lugar fosse deles. Foi quando descobriram que Keiko não era apenas um convidado. Ele era o dono da casa e o anfitrião da festa. Ele já estava bêbado e mal conseguia se controlar. Ao entrarem, a cena era selvagem, caótica, barulhenta, completamente fora de controle. Jay tentou conversar com alguém, mas deve ter parecido uma tola na multidão. Keiko pegou o microfone, agradecendo a Félix, dizendo que ele era a razão de sua vitória. A sala inteira explodiu, reunindo-se em torno de Félix para comemorar e tirar fotos com ele. Enquanto isso, Jay estava morrendo de fome. Ela começou a procurar comida e eventualmente encontrou algo. Ela notou um grupo de vietnamitas comendo ramen e casualmente disse a eles para fingirem que ela não estava ali, antes de roubar um prato e sair correndo. Enquanto se movia pela festa, avistou Mika em pé com um homem estranho. Furiosa, ela se aproximou. "Você é traidora. Se Calix descobrir, sabe o que ele fará com você?" O homem estranho se virou e, para seu choque, era o próprio Calix, disfarçado com um falso bigode e roupas sujas. Ele explicou que teve que se infiltrar assim porque a divisão os havia banido de comparecer. Se Kiefer descobrisse, ele nunca deixaria por isso mesmo. E além disso, ele não suportava Keiko. Ele aconselhou Jay a ficar mais 30 minutos, depois levar Félix e sair antes que as coisas se descontrolassem. Ela concordou, entregando sua comida a Mika antes de ir ao banheiro. Quando saiu, viu um cara mal-intencionado tentando chegar muito perto dela. Antes que pudesse reagir, Keiko interveio, parando-o. "Não precisa ficar chateada", ele disse suavemente. Então, ele começou a falar com ela de uma maneira que parecia amigável, gradualmente atraindo até que antes que ela percebesse, ela havia tomado um gole da bebida que ele lhe ofereceu. Tudo começou a girar. No andar de baixo, ela encontrou Félix caído no chão, espancado e mal consciente. "Eles nos enganaram", ele murmurou. "Foi tudo uma armadilha para nos pegar. Você tem que correr."
Mas antes que ele pudesse terminar, a visão de Jay se turvou e ela desmaiou. Ela acordou no presente, incapaz de lembrar de mais nada. Frustrada e assustada, decidiu deixar a casa. Tudo estava estranhamente arrumado. Sem pessoas, sem barulho. Então, de repente, alguém se aproximou por trás, assustando-a. Ela se virou para encarar um jovem. Havia algo estranhamente familiar nele, ele a lembrou de Kiefer. Você deveria verificar o irmãozinho dele, ele disse a ela, explicando que Calix e seu amigo estavam do lado de fora, perto da piscina. Ele sugeriu que ela os conhecesse. Ao sair, ela os viu todos sentados, se divertindo, exceto por Félix, que parecia destruído pela surra da noite anterior. Jay correu para verificar como ele estava, e ele lhe disse que o grupo realmente os havia salvado. Atrás dela, Yuri e Kiefer apareceram. Kiefer, com os braços cruzados, perguntou friamente: "Por que você foi àquela festa ontem à noite?" "Não me lembro", ela admitiu. "Como você nos encontrou?" Calix enviou uma mensagem, ele respondeu. "Ele não conseguiu te encontrar e estava preocupado. Ele tem um coração mole, você sabe. Então ele reuniu seus homens e veio atrás de vocês." A raiva de Jay aumentou. "Tudo bem, qual de vocês canalhas trocou minhas roupas?" Ela exigiu. "E você olhou para mim?" Kiefer sorriu. "Relaxa, não vimos nada de especial." Ele se recusou a explicar mais, claramente se divertindo com sua reação envergonhada. Enquanto isso, ela ficou lá, presa entre esses bonitões problemáticos, incapaz de decidir para quem olhar com raiva. "Sentem-se, pessoal." Do jeito que ela está olhando para eles, você pensaria que estava prestes a devorá-los vivos. Os meninos recuaram e começaram a contar o que havia acontecido na noite anterior. Quando chegaram à festa, eles procuraram Jay em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-la. Então Garza apareceu e percebeu que ela estava desaparecida. Ele interrogou Félix, que admitiu que Keiko a havia levado. Mas ninguém sabia onde Keiko tinha ido, exceto seus amigos. Garza não hesitou, ameaçou-os até que revelassem a localização. Então, ele disse a todos os outros para ficarem longe, porque o que viria a seguir seria um banho de sangue. Enquanto seus homens carregavam Félix para fora, começaram a espancar a equipe de Keiko até o chão. Assim que terminaram, correram para o andar de cima, apenas para encontrar Garza já lá, segurando Keiko pela gola, socando-o sem misericórdia. Aquele canalha estava tentando tocá-la, rosnou Garza. Ele assegurou aos outros que Jay estava a salvo e entrou para vestir ela pessoalmente. Bem, ele é primo dela, afinal. Quando eles a checaram depois, Garza aconselhou-os a levá-la embora antes que as coisas piorassem. Kiefer, sempre o cavalheiro, a carregou de volta para sua casa. E foi assim que ela acabou ali. Agora, no presente, o grupo estava em volta dela. Yuri sorriu, sabendo. "Você gosta dela, não gosta?" Ele provocou Kiefer, tentando irritá-lo. Kiefer revirou os olhos. "Você é um idiota." Yuri insistiu. "Você é covarde demais para admitir seus sentimentos." Ele então sugeriu que Kiefer afastasse Jay de seus planos antes que as coisas ficassem perigosas. Mas Kiefer, teimoso como sempre, se recusou a reconhecer suas emoções. "Eu não a amo", declarou. "Estou seguindo meu plano." Seu aperto em torno do copo se intensificou. Sua frustração era tão intensa que o copo quebrou em sua mão. Yuri ficou em silêncio por um momento, perdido em pensamentos. Na época em que estava de plantão com Jay, ela havia perguntado diretamente: "Você gosta de mim? Você tem sentimentos por mim?" Ele suspirou: "Não posso mentir para você, mas também não posso confessar. E não vou negar, eu só não quero te perder." Jay ficou sem palavras. "E agora? Vamos apenas dançar em volta disso para sempre?" Mas ela decidiu deixar para lá. Agora, Kiefer era quem estava emburrado, porque em vez de prestar atenção nele, Jay estava se preocupando com Félix. Félix, se sentindo culpado, pediu desculpas a ela por tê-la levado à festa e causado todo esse problema. Jay, sempre gentil, o perdoou. Justo então, o irmão mais novo de Kiefer os chamou para o café da manhã. Todos entraram, exceto Félix, que ficou lá, esperando que o médico o examinasse. "Você realmente parece um lixo", alguém murmurou. Antes de entrarem, Jay pergunta a Yuri como Koki machucou a mão. Ele diz a ela que Koki ficou bravo e quebrou um copo. Então avisa-a para ficar longe do irmão de Kiefer, porque ele é ainda pior do que Kiefer. Mas em sua mente, Jay pensa: de jeito nenhum, ninguém poderia ser pior do que aquele canalha. Pouco antes do jantar, Jay se surpreende ao ver um garotinho, o irmão mais novo de Kiefer. Ele é esperto e observador, imediatamente provocando Kiefer. "Legal, você trouxe sua namorada." Acontece que esse garoto é tão astuto quanto seu irmão mais velho, considerando que está namorando a irmã mais nova de Yuri. Naturalmente, todos começam a zombar dele.
Não é um pouco cedo para esse tipo de coisa? Jay fica ansiosa, querendo sair rapidamente porque sabe que sua família deve estar preocupada agora. Cookie a tranquiliza, dizendo que eles já sabem onde ela está. Tentando aliviar o clima, Yuri entrega o telefone ao irmãozinho. Ligue para minha irmã, ela quer você. Ele brinca. Já não falamos sobre isso? Você é muito jovem para essas bobagens. Então ele se vira para os outros. Vocês são o verdadeiro problema aqui, ajudando-os assim, seus canalhas. No dia seguinte, na escola, é a última aula do semestre antes das férias, e a escola está dando uma despedida a eles. Claro, os alunos, especialmente Jay, estão comemorando. Ela pergunta a Sei se ele realmente conseguiu passar no exame, e ele responde indiferente, que me importa se passei ou não. Jay o chama de fracassado e insiste que não há como ele ter tirado nota perfeita, então eles fazem um acordo. Se ele passar, ela terá que levá-lo para jantar por conta dela. Sei se recusa, então Jay aumenta a aposta. Tudo bem, eu vou pintar meu cabelo. Ele a lembra que cabelo tingido é contra as regras da escola. Ah, é mesmo? Então como Yuri consegue escapar disso? Ela rebate, mas Sei revela, esse é o cabelo dele de verdade. Jay fica atonita. Então ele faz outra aposta. Se eu passar no exame, você tem que escolher seu favorito entre nós e beijá-lo na frente de todo mundo. Ela concorda. Naquela noite, ela vai a uma festa fantasia para crianças, e Sei, sempre criança no coração, está se divertindo muito brincando com elas. Em algum momento, Jay avista um menino que se parece exatamente com o irmão mais novo de Kiefer. Confusa, ela ignora até que se vira e vê o verdadeiro atrás dela. O que você está fazendo aqui? Ele pergunta. Jay brinca com ele, mas ele friamente a lembra, não somos tão próximos assim. Então ele arranca os doces de suas mãos, bem na hora em que Cookie entra. Encha seus bolsos enquanto estiver nisso. Não ensinei você melhor? Cookie provoca. O irmãozinho responde, você não me criou. Oh rapaz, drama familiar. Vamos guardar isso para casa, pensa Jay. Eventualmente, Cookie sai e Sei retorna, tendo roubado doces de uma garotinha. Isso, é claro, leva a problemas quando o pai dela os confronta, mas a situação toma um rumo estranho quando o homem começa a flertar com Jay, convidando-a para sair. Cookie intervém, estalando, mostre algum respeito. Você não vê que eu estou bem aqui? O homem ri. Por que você é o pai dela, ou algo assim? Cookie sorri. Pior, eu sou o marido dela. O cara fica tão atordoado que sai correndo, completamente esquecendo que estava bravo. Enquanto isso, Jay aperta o peito. Eu acabei de ouvir isso direito? Cookie então informa que Kiko foi expulso da escola por causa dos problemas que causou. Eu te avisei para ficar longe dele, ele acrescenta. E a partir de agora eu sou seu marido. Você tem que me ouvir. Jay fica boquiaberta. Marido de qual dimensão exatamente? Cookie se oferece para levá-la a um lugar mais calmo, longe de todo o barulho. Mais tarde, quando eles retornam, ele pede que ela espere enquanto busca uma bebida para ela. De repente, um cara mal intencionado tenta flertar com ela, mas antes que ele possa se aproximar, um homem impressionante com olhos azuis penetrantes intervém e o empurra para longe. Quando o homem se apresenta, Jay se assusta. Eles têm o mesmo sobrenome. Ele sorri. Sei que você deve ter muitas perguntas, mas guarde-as para depois. Ele pega seu número antes de partir. Cookie retorna, entregando-lhe a bebida, e eles se sentam juntos para assistir às apresentações. Uma das garotas que olha para Cookie faz Jay sentir ciúmes, mas ela mantém a calma. De jeito nenhum vou deixar isso transparecer. Enquanto isso, Sei está flertando descaradamente com outras garotas. Jay ri. Se Reiki estivesse aqui, ela o teria arrastado para longe pela gola. Irritada, ela cutuca Cookie. Se você quer dançar, vá em frente. Você parece gostar da atenção. Antes que ele possa responder, uma das garotas o puxa para a pista de dança. Jay bufou, ficando de lado como um desastre desajeitado. Ela dança um pouco, mas é completamente descoordenada, mais parecendo uma bagunça aleatória se debatendo. No entanto, para Cookie é a coisa mais divertida do mundo. Ele se aproxima, sorrindo. Você deveria dançar comigo em vez disso. Assim que eles começam a entrar no clima, a música muda para uma dança lenta para casais. Cookie se inclina. Posso ter esta dança? Jay hesita, então acena com a cabeça. Enquanto se movem, ela coloca as mãos em seus ombros. Uau, acho que o amo há muito, muito tempo. Ele descansa a mão em sua cintura, puxando-a para perto. O momento se intensifica, e ela se perde nele, eventualmente se apoiando em seu ombro. Então, do nada, Cookie levanta seu queixo e a beija na testa, e naquele momento Jay percebe "eu o amo". Justo quando Cookie começa a se inclinar mais perto, a tela escurece.